Todo Sim. mundo? Então, pessoal, como disse, né, hoje é o nosso Helpcast, né, falando sobre o PED. Então, o PED é um coisa de excelência, né, um processo de excelência da Dona Help, que vocês vão passar, o programa de excelência da Dona Help, que todo mundo vai passar, todas as unidades irão passar, né? E hoje, a nossa diretora de suporte e consultoria, a Vanessa Grinfer, irá falar muito sobre esse tema, todo o critério, o porquê existe. Então, é interessante todo mundo prestar atenção, né? Se caso tenha alguma pergunta, pode perguntar. A nossa diretora Vanessa Grinfer, ela vai ter esse momento para responder para vocês. E, bom, no mais, Vanessa Grinfer, seja muito bem-vinda ao nosso PED, né? O PED real, o Helpcast real oficial do ano de 2026. Então, seja muito bem-vinda. A primeira vez de Vanessa, né? Então, ela vai falar aqui bem sobre o tema do PED. E quem tiver pergunta, quem tiver alguma dúvida sobre esse tema, vocês terão esse momentinho lá no final, tá bom? No mais, fique todo mundo à vontade e espero que seja muito proveitoso para todo mundo. Ah, um aviso, quem puder, né, ligar as câmeras, né, para que a Vanessa possa ver cada um de vocês, por favor, se puder, abrir as câmeras para a Vanessa poder ver e vocês poderem trocar alguma ideia, né, trocar aqui figurinhas. Bom, seja muito bem-vinda, Vanessa, eu vou sair aqui de cena para você aí brilhar nesse momento maravilhoso que é o nosso Helpcast. Muito obrigada, Jernane. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Vocês não me veem com frequência na Dona Help, eu fico mais em stand-by, porque nós já temos 2 estrelas maior aqui na Dona Help, na consultoria, né, e no suporte, que é a Beatriz e a Jernane. Eu fico aqui em stand-by, né, mais nos processos administrativos internamente, mas conheço todos vocês, né, e a historinha aí de todos vocês. Então, é um prazer estar aqui hoje conversando de um assunto muito interessante, que é o programa de excelência. Então, eu estou aqui para conversar com vocês, falar sobre os critérios, falar um pouco também de como foi a avaliação anterior, que eu sei que surgiram algumas dúvidas. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre o futuro, sobre excelência, certo? Eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela, e qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês podem deixar, ou podem ir levantando a mão para a gente já ir conversando, vocês podem deixar para questionar também no final, tranquilamente. Todos vendo minha tela? Aqui para mim já está aparecendo. Está aparecendo aí para vocês? Tá sim, Vanessa. Muito obrigada, Ricardo. Então, hoje a gente vai falar do Programa de Excelência da Dona Help, o PED. Então, nós temos aqui, eu trouxe para vocês do selo de Unidade de Excelência do ano passado, de 2025, e qual é o tema? Nós temos um tema central no PED, que é o crescimento e a sustentabilidade. Então, o PED, o que é o PED, né? O Programa de Excelência da Acolhar, ele existe para que a gente possa identificar, analisar, entender a realidade de todas as unidades, certo? Entender como é que está o desempenho e se o desempenho ele está de acordo com a prospecção da franqueadora. Então, toda franqueadora tem um objetivo para com as suas unidades. E é através do PED que a gente vai analisando quais são os pontos positivos, os pontos negativos, quais são as dificuldades, né? O que é que está precisando melhorar ali na operação. Então, o PED, ele auxilia a franqueadora, né, auxilia principalmente o setor de suporte e consultoria, entender e identificar quais são as principais, né, necessidades daquelas unidades, quem está funcionando, quem está operando em excelência, quem está precisando com alguns pontos de melhoria, para que a gente possa atuar. Então, o programa de excelência identifica e analisa o desempenho das unidades, atuando de forma próxima aos franqueados, para garantir que a operação mantenha um padrão de excelência. Então, o objetivo do PED é entender como é que está a operação, identificar quais são os pontos de melhoria, atuar e fazer com que esse desenvolvimento ele seja realizado, o desempenho seja de excelência de todas as unidades,
né, da Dona Helper. E como é essa avaliação? Então, falando de uma forma geral aqui para vocês, que a gente vai detalhando também ao longo da apresentação, o PED ele tem a avaliação tanto qualitativa quanto quantitativa. Então, nós fazemos uma avaliação geral da unidade. Então, não é apenas um ponto que a consultoria vai analisar, nós iremos analisar a empresa, né, a unidade, de uma forma geral, toda a parte da operação da unidade. E quem vai fazer essa operação, quem vai fazer essa análise também é importante que vocês entendam que a consultoria, né, nós que fazemos todo esse acompanhamento do PEB. Então, nós vamos fazer essas análises, identificar as unidades de excelências e também iremos ranquear. Então, qual prazo para participar do PED? Entrei agora, acabei de abrir a minha unidade, ou estou no processo de abertura da unidade. Posso participar do PED? Não, o PED é para empresas que têm a partir de 90 dias de operação. Então, pelo menos 90 dias, 3 meses de funcionamento. Após a data de abertura, a gente começa a contabilizar o prazo do PED, certo? Então, Vanessa, já tenho um contrato, sou unidade de excelência, estou aqui acima de todas as médias, mas não tenho pelo menos ali os 90 dias de atuação. Então, no momento ali, por enquanto, não entra no ranqueamento do PED. O PED também, a avaliação é feita anual. Então, uma vez no ano, nós fazemos o ranqueamento. Então, fizemos o ranqueamento de 2025, faremos também o ranqueamento de 2026 daquelas unidades que elas já estão com todos os parâmetros, né, ativos, com todos os parâmetros do desenvolvimento do PED. Então, qual é o tema? Mais uma vez, crescimento e sustentabilidade. Então, a sustentabilidade garante o sucesso do negócio. A gente não quer que a empresa cresça de forma desordenada. Ela pode até crescer, mas aí vai chegar o momento que a gente vai começar a estruturar, a dar todo aquele suporte para a estruturação de fato da empresa, porque o crescimento desordenado, se você não tiver a consciência do que está fazendo e reorganizar a empresa, vai chegar um momento que ela vai saturar, não vai conseguir crescer mais, porque não consegue fazer a gestão do que já existe. E aí, por que o PED existe? Quais são os objetivos? Né? Por que nós temos um programa de excelência? Então, o primeiro ponto, fortalecer a cultura da Dona Help. Então, é importante manter sempre a missão, os valores da empresa, né? Todos os padrões da marca. Então, é um ponto que a gente quer muito sempre estar batendo, que é a questão de fortalecer a cultura e padronizar o serviço prestado. Então, eu entrei em contato com uma Dona Help em uma região do país, eu quero ter o mesmo atendimento em outra região do país. Então, a padronização dos serviços, a padronização dos processos é importante para a rede de franquia. E, por ter um processo, por ter um padrão, é que existe a franquia. Se fosse para cada um fazer da forma que acredita que é o correto, né? Obviamente que tem cada região, cada unidade vai ter a sua especificidade, mas a gente precisa trabalhar também com a padronização básica da marca, que dentro do PED a gente também vai trabalhar, vai analisar todos esses parâmetros. Identificar pontos fortes e pontos de melhoria da unidade e identificar também os desvios padrão da operação para que a gente possa atuar. Então, o PED é sempre analisar, identificar e sugerir um plano de ação para que as unidades possam sempre estar desenvolvendo de uma forma melhor a sua operação. Refletir na satisfação dos clientes externos e internos, então, analisar como é que está a satisfação do cliente, analisar como é que está a satisfação dos colaboradores administrativos e dos helpers. Então, tudo isso faz parte também do PED. Intensificar metas, buscar alta performance e potencializar a gestão do negócio. Então, buscar alta performance. O básico já deve ser entregue pela unidade. Então, o básico que funciona ali já deve ser entregue, mas sempre pensando na melhoria contínua, a gente precisa estar buscando sempre a alta performance para ser realmente uma unidade ali acima da média, uma unidade de excelência. E potencializar a gestão do negócio de uma forma geral.
muitas vezes a unidade ela cresce, mas ela não consegue definir os processos. Então, chega um momento que ela não consegue mais desenvolver, não consegue mais crescer. Então, o PED, junto com as mentorias, ele serve justamente para isso, para a gente identificar qual o ponto de melhoria da unidade. Então, por exemplo, eu cresci demais, tenho contratos, mas não estou conseguindo mais fazer a gestão. Então, será aí aqui a gente vai analisar, não é o momento de fazer o aumento da sua equipe administrativa, de fazer a contratação, de poder dar um passeio para trás para poder desenvolver mais a unidade. Então, a gente está analisando todos esses parâmetros para que a orientação da mentoria, a orientação da consultora seja sempre de uma forma muito efetiva, com dentro da lógica da unidade franqueada, obviamente, né? Cada um com a questão da sua operação. Reconhecer e premiar, então, o PED, ele tem um objetivo também não de gerar, obviamente, a competitividade entre as unidades, isso não existe, até porque cada uma vai ter o seu padrão, o seu parâmetro, o seu local de atendimento, mas gerar o reconhecimento. Então, a Dona Help, a gente gosta de reconhecer aquela unidade que ela faz, segue todos os parâmetros, que está presente, tem uma ótima tem sempre uma ótima relação com a franqueadora, segue os padrões da marca, está realmente atuando em excelência, está fazendo uma prestação de serviço excelente. Então, a gente sempre reconhece, a gente gosta de reconhecer, de trazer para perto, de divulgar essas empresas também, e celebrar toda essa parte da excelência e garantir a sustentabilidade e o crescimento da rede como um todo. Uma unidade, ela é de excelência, a unidade está bem estruturada, está prestando um serviço de excelência na sua região, ela também está fazendo com que a marca cresça de uma forma geral. E é para isso que o programa de excelência, para isso que o PED serve, para que a gente também possa estar fazendo toda essa análise e trazendo para vocês resultados, né, auxiliando no resultado ainda melhor de cada unidade da rede. E o que é que o PED gera para a sua franquia, para a sua unidade? Ah, Vanessa, para que eu vou participar disso? Então, plano de ação personalizado é o primeiro ponto que a gente pode trazer de benefícios, né, do PED na sua unidade. Então, a consultora ela vai identificar os pontos de melhoria e vai traçar estratégias específicas para cada unidade. Então, aqui no PED, a gente traz o que já é feito, né? Então, hoje a consultora, ela identifica os pontos de cada unidade e ela já gera estratégias específicas para cada unidade, de acordo com a necessidade. Então, vocês não vão receber um plano de ação genérico de uma receita de bolo, não. Junto com o PED também, vocês vão receber um plano de ação personalizado, como já acontece. Né? Então, só reforçando mais ainda o que já é feito. Melhoria, né, nos processos, tenham processos mais eficientes. Então, a nossa ideia é que vocês tenham processos mais eficientes, mais eficazes, que faça mais sentido. Então, sempre identificando e trazendo uma solução mais eficiente, sempre identificando e trazendo uma solução mais eficiente. E resultados impulsionados. Então, foco em padronização para crescimento real e consistente. Então, crescer com excelência, com consistência e com sustentabilidade é o que a gente pretende também, e que vocês entendam como é a ideia da franqueadora também nesse PED, né, nesse programa de excelência, para que a excelência acompanhe vocês em todo prazo, né, que vocês estiverem com a unidade em andamento. E como o PED é avaliado? Quais são os parâmetros? Como é que a gente vai fazer essa avaliação do programa de excelência? Então, nós temos dois parâmetros, o parâmetro qualitativo e o parâmetro quantitativo. O parâmetro qualitativo, nós iremos verificar duas pontos, né, duas vertentes ali. Primeiro, o cliente oculto, então todas as unidades da Dona Help ao longo do ano, elas passam por um cliente oculto realizado pela franqueadora, certo? Então, a gente
faz esse cliente oculto, analisa como é que está o atendimento, vários pontos, então, cordialidade, a questão do tempo, da qualidade daquele atendimento, então, é um ponto que a gente analisa e a gente faz. E também a rotina operacional. Então, quais são os pontos da rotina que a gente analisa, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, qualitativa, o total qualitativo dos 100 pontos é 60%, é equivalente a 60%. Cliente oculto, 20 pontos, e toda a parte da rotina operacional, 40 pontos. Além da qualidade, da qualitativa, nós temos também a análise quantitativa. A análise quantitativa é diretamente sobre o faturamento. Então, é importante a gente analisar o faturamento da unidade de vocês. Pessoal, eu peço só um minutinho, bem rapidinho aqui, só uma pausinha bem rapidinha. Voltei. A reforma não acaba nunca, né? Então, voltei aqui para a gente continuar conversando. E aí, falando um pouquinho dessa questão da avaliação. Então, temos a avaliação qualitativa, qualidade, né? Então, todos os padrões de atendimento, de rotina operacional, e também a questão do faturamento. E aí, a gente vai conversar um pouquinho, eu vou detalhar um pouquinho cada tipo de avaliação. Então, o que é identificado na avaliação qualitativa, certo? Então, como eu já falei com vocês, primeiro ponto, qualidade do atendimento, certo? Então, a gente analisa toda a parte do atendimento referente ao cliente oculto que é realizado. Então, ao longo do ano, a gente faz o cliente oculto para identificar como é que está o atendimento de cada unidade. E o que mais que a gente vai analisar? O uso do Web Help, então, a unidade que utiliza toda, utiliza na íntegra, utiliza uma parte, né? Então, a gente sempre analisa essa parte do uso do Web Help. Por quê? Porque é dentro do Web Help, dentro do sistema, que a gente busca os parâmetros de faturamento de clientes. Então, é importante essa questão da utilização do sistema. Treinamento da equipe, então a questão do treinamento da equipe a gente também analisa, certo? Então, só para que vocês tenham uma noção como é que vai funcionar essa questão da análise, certo? Então, hoje a análise ela vai ser feita exclusivamente através das mentorias. Então, antes de falar desses parâmetros, eu vou começar falando aqui do último ponto, que é a relação com a franqueadora. Então, como é que vai ser esse ano de 2026 a avaliação do PED? Vai ser através das mentorias. Então, é imprescindível o comparecimento das mentorias, é imprescindível o conhecimento do setor de consultoria e suporte da realidade de cada unidade. O que é que acontece? Às vezes, por exemplo, tem uma unidade que ela funciona em excelência, ela vende bastante, tem uma equipe motivada, já tem uma equipe administrativa, mas ela não registra nada no sistema e ela não quer consultoria, porque ela já caminha sozinha e ela não deseja realmente fazer reunião, que às vezes acontece. E aí, quando a gente vai puxar o relatório, quando a gente vai dar uma olhadinha no Web Help, a gente não sabe nada daquela unidade. Então, às vezes, aquela unidade, às vezes não, ela está
funcionando. Ela é uma unidade de excelência, mas ela não tem nenhuma comunicação com a consultoria, né? Não tem nenhuma comunicação com a franqueadora. Então, o parâmetro do sistema ela já não usa, então a gente não consegue coletar os dados, e também o parâmetro da relação com a franqueadora ela também não vai ter, porque ela não passa para a franqueadora como é que está a situação. Por exemplo, Vanessa, eu não utilizo o sistema do WebHelp porque lá atrás, quando eu cheguei, a gente não tinha esse sistema, era um outro sistema. Quando migrou, eu não entrei mais, então a gente não utiliza o sistema por causa disso, mas o meu faturamento é X, eu tenho clientes assim, a minha equipe administrativa é dessa. Então, essa pessoa, esse franqueado, ele explicou por que ele não utiliza o sistema e ele detalhou toda a operação dele para a consultoria na mentoria. Então, quando a gente vai puxar esse relatório, vai fazer o levantamento das unidades de excelência, a gente sabe o que é que está acontecendo com aquela unidade. Então, é muito importante que vocês entendam como é que vai ser daqui para frente. Então, toda a realidade, toda a relação e toda a análise também do programa de excelência da Dona Help vai ser a partir das mentorias, nas reuniões, né, nos momentos que vocês estiverem com a consultoria. Então, outro ponto que a gente vai estar analisando também, referente a essa questão da relação com a franqueadora, a presença na formação continuada e no Helpcast. Então, são momentos que a franqueadora disponibiliza para vocês, que é muito importante que vocês compareçam, porque se não tem adesão dos franqueados, não tem formação continuada, não tem Helpcast, porque se a gente faz para o franqueado e ele não aparece, não tem para que ter. Na verdade, se é algo que é feito para o franqueado não aparece. Então, tudo isso é avaliado também, todos esses critérios são avaliados dentro do PED. Ah, Vanessa, eu não pude comparecer um dia, eu não pude comparecer esse mês na formação continuada, mas nós temos pelo menos 12 aí. Será que nenhuma você consegue comparecer? Será que nenhum representante da sua unidade consegue comparecer para desenvolvimento, para receber mais conhecimento? Então, são pontos que a franqueadora também estará analisando. E toda essa avaliação do PED vai ser através de mentoria. Então, unidades que já estão consolidadas, que já têm todo um desenvolvimento ali, que hoje não precisa mais daquele acompanhamento mensal com a consultoria, a gente vai estar entrando em contato mais bimestral, mas todas as unidades, pelo menos de forma bimestral, estarão sendo contatadas pelo suporte para poder fazer uma mentoria, para poder entender como é que está a realidade, para que a gente possa também coletar todos os dados para avaliação do PED, certo? Então, comecei de baixo para cima. Então, a relação com a franqueadora é muito importante para que a gente entenda a realidade. Nenhuma unidade ela vai ser penalizada por algo específico, a não ser que a gente não tenha ciência. Então, por exemplo, como eu dei o exemplo, eu não utilizo o WebHelp por um motivo específico, mas a consultoria não sabe. Então, a gente não tem como ir buscar o seu faturamento no sistema, vai ser zerado ali o seu ponto, a sua pontuação vai ser zerada, porque você nem falou na mentoria e nem está utilizando o sistema para esse tipo de análise. Certo? Então, questão também do treinamento da equipe. Então, hoje, vocês possuem, né, o privilégio de ter a metodologia do Consultora Capacita. Então, hoje, a Gerlane, a nossa consultora, ela dá o treinamento para os helpers inicial da unidade que tem interesse e também o treinamento de recorrência, de reciclagem. Então, de forma trimestral, vocês possuem também essa possibilidade do Consultora Capacita. E não só a consultora, mas também da metodologia. Então, o material é disponibilizado para que vocês criem esse tipo, né, de treinamento, né, essa rotina de treinamento dentro da unidade de vocês. Então, a consultoria ela também está propondo, né, ela está proposta a gerar todo esse suporte para o treinamento de forma recorrente também dos helpers, tanto dos novos como da equipe que já trabalha com vocês. Um outro ponto também que a gente avalia na parte qualitativa é a presença digital e o marketing local.
Então, sempre para a avaliação do PED, é analisada as redes sociais, se existe atividade, se vocês estão fazendo a produção de conteúdo próprio, se estão utilizando os materiais que a franqueadora disponibiliza, a questão também da padronização da marca, então, dentro das redes sociais, o fechamento de parcerias regionais, certo? Então, tudo isso a gente analisa também nos critérios do PED. Então, o PED, a gente analisa a sua operação, o que você está fazendo de diferencial, o que você traz de diferencial na sua unidade. Então, a relação que você tem com a franqueadora, então a gente analisa de uma forma geral a sua unidade. E o PED, ele é contínuo, nós vamos fazer a avaliação o ano todo. Não é porque, por exemplo, esse mês a minha atividade está dessa forma, no próximo mês está dessa forma, e aí ao longo do ano todo a gente vai analisando para entender quais são as unidades que estão funcionando em excelência para poder fazer o próximo ranqueamento. E aí, a questão da avaliação quantitativa. Então, já foi avaliada a operação, o que é que vocês fizeram, como é que vocês estão sendo desenvolvidos, a questão do atendimento, questão também de toda a presença digital, marketing de uma forma geral. Então, já analisamos ali como é que está essa parte quantitativa, como é que está ali a qualitativa, na verdade. Como é que está a qualidade da unidade de vocês. E agora a gente vai para a quantitativa. Então, de tudo que vocês estão fazendo, o que é que está gerando de faturamento na unidade? Onde é que a gente vai buscar o faturamento dentro do Web Health? Certo? Então, o primeiro ponto que a gente vai analisar é sempre o sistema. Então, por isso que é importante a unidade que tem dificuldade ou que tem algum empecilho ali para utilizar o sistema já passar para a consultora analisar como é que a gente pode ajustar isso. Mas, de pronto, a gente vai buscar dentro do sistema. E aí, qual é a meta de faturamento para o programa de excelência? Então, o faturamento ele vai ser de acordo com a quantidade de tempo de operação de cada unidade. Então, começamos ali 3 meses, 10 mil, 6, 8, 10, e aí vai aumentando, né, o faturamento esperado de acordo com o tempo de operação. Ah, Vanessa, eu tenho um mês e já estou faturando 10 mil. Excelente, mas sempre lembrando que a análise do PED começa a partir dos 3 meses, a partir dos 90 dias de operação, para que a unidade ela já tenha o tempo de maturidade ali inicial, né? Está saindo do RN para poder começar a participar do PED. E aí, por exemplo, aqui é um faturamento esperado. Atingiu até dentre abaixo de 80, vai zerar, não vai ter os 40 pontos. Atingiu entre 80 e 100%, 20 pontos, passou da meta, passou ali 100%, aí atinge de fato os 40 pontos, que é referente à avaliação quantitativa. E aí, como chegamos à nota final? Juntando a pontuação qualitativa mais a pontuação quantitativa. E aí, o mínimo para ranqueamento é a pontuação 70. Né? É igual a média escolar, né? A média nacional ali, pelo menos de 70 a 100. De 70 a se vocês são ranqueados, 65, 50, não são ranqueados, e aí a gente passa também quais são os parâmetros, por que não foi ranqueado, sempre para o franqueado, que eles têm essa necessidade de saber. Então, fazemos a pontuação total, juntando a pontuação qualitativa mais a pontuação quantitativa, e chegamos ali na nota final para o ranqueamento. E aí, a unidade de excelência, para que ser, por que ser, o que é que isso vai mudar ali na unidade de vocês. Então, nós fazemos esse reconhecimento, então, a gente disponibiliza, né? Eu vou até passar aqui o slide só para reforçar, mas a gente
gosta de celebrar, a gente gosta de divulgar as nossas unidades de excelência, a gente gosta dessa valorização para ser um incentivo para vocês. Então, ser uma unidade de excelência não é uma competição onde eu só ganho se a outra unidade não ganhar. Não. Aqui é todo mundo ganha. Se você age se você trabalha com excelência, se você tem um excelente desempenho na sua unidade, você é ranqueado independente das outras unidades. Então, a gente traz esse reconhecimento oficial, faz o ranqueamento, divulga as unidades ali com alta performance, traz toda essa questão do marketing para vocês também. E como é que a gente faz essa divulgação? Então, hoje a gente disponibiliza o selo de excelência para que vocês postem nas redes sociais, utilizem em material gráfico, se quiser, faça ali toda essa questão da divulgação do selo de excelência. Divulgamos no Space Franqueados também, então deixamos lá a listinha de todos os franqueados chancelados ali naquele ano, e também o nosso próximo objetivo é deixar isso visível no site. Então, hoje existem algumas unidades da Help que possuem sites próprios. Então, Vanessa, eu posso fazer esse tipo de divulgação no meu site? Pode. A unidade que recebeu o selo de excelência 2025, ela pode fazer essa divulgação de uma forma geral, certo? Pode usufruir bem muito desse título de que eu sou uma unidade de excelência, eu sigo os padrões da franqueadora e eu estou trabalhando em excelência em todos os meus parâmetros, né? Em todos os parâmetros ali que é previsto pela franqueadora. E em breve também vamos fazer essa divulgação no site, porque a unidade que receber o lead no seu site já vai ver ali que é um diferencial de ser uma unidade de excelência. E aí, quando será o próximo ranqueamento? O próximo ranqueamento será na convenção do grupo a cuidar em setembro. Então, será um ranqueamento presencial, com toda aquela pompa de premiação mesmo, né, de troféu. Então, vocês vão ter aí tempo suficiente para vir à convenção, né, para se organizar para vir à convenção e estar com a gente também e ter esse privilégio, esse momento muito interessante de compartilhar com a gente essa premiação. Então, por isso que a gente vai estar todo esse ano, ao longo desse ano, a gente sempre vai estar falando do PED, esclarecendo dúvida, lembrando sobre a necessidade do comparecimento das mentorias, da consultoria, entender a realidade de cada unidade, para estar sempre atuando e auxiliando vocês nesse desenvolvimento para chegar à excelência. E, para finalizar, quais são as unidades que não poderão concorrer ao selo? Então, unidades com menos de 3 meses de operação ou unidades que possuem débito com a franqueadora. Então, Vanessa, eu tenho um débito, não consegui pagar uma taxa, a gente entra em contato, a gente pode entrar em contato com o suporte caminha para o financeiro, para que vocês possam também, né, a gente sabe que às vezes pode acontecer, até esquecimento mesmo, alguma necessidade, e aí fala diretamente com o nosso financeiro. Mas unidades que possuem menos de 3 meses de operação, ou que estiverem com algum débito com a franqueadora no prazo ali da divulgação, não serão chanceladas, não estarão concorrendo ali, não estarão concorrendo ao selo de excelência do programa. E, para finalizar, a excelência é o maior padrão de qualidade, é se destacar na entrega de serviço, é o resultado de esforço contínuo em entregar mais do que o esperado. E excelência é o que esperamos de todas as franquias da Dona Help. Então, excelência é fazer com excelência, com zelo, com cuidado e querendo sempre mais. Então, o nosso valor de melhoria contínua, ele precisa estar também entrelaçados dentro de todas as unidades da Dona Help. Por quê? Ser bom, ser normal, ser acima da média, é o que todo mundo espera. Mas a gente espera a excelência, a gente quer sempre mais, a gente quer sempre essa melhoria para que nós sejamos excelentes. E contamos com vocês também. Queremos ver vocês lá no palco da convenção sendo premiado e recebendo o selo de excelência aí de 2026. Então, pessoal, muito obrigada. Fico à disposição agora para esclarecer as dúvidas. Eu sei também que surgiram algumas dúvidas referente ao ranqueamento do ano passado,
né? Então, a Beatriz, né, ela me fez uma listinha aqui, que aí eu vou trazer aqui para a gente começar só para a gente finalizar, porque se deixar aqui eu vou falando até 5 horas da tarde, né? Mas só para a gente finalizar também alguns pontos que foram questionados referente à questão do selo de 2025. Então, como eu falei para vocês, como é que foi feito? Primeiro, como é que foi feita a análise e qual período a gente utilizou para fazer a análise de 2025. Então, a gente fez a análise ali, mais ou menos, de fevereiro até outubro. De fevereiro até outubro, comecinho ali de novembro, porque a gente já precisava fazer essa divulgação em dezembro. Então, foi um prazo ali. Quais critérios foram utilizados? Relação os mesmos critérios que eu apresentei aqui, relação com a franqueadora, a questão da utilização do sistema, porque a gente buscou ali as informações do sistema. Como eu passei para vocês, tiveram algumas unidades que não utilizavam o sistema, que a gente não tinha ciência, outras a gente já tem. Então, foram os mesmos critérios. Questão de relação com a franqueadora, questão do atendimento, faturamento, todos os mesmos critérios foram avaliados. Existe algum documento oficial sobre isso, critérios, prazos, qual o período? A avaliação do PED, por exemplo, vai ser do dia tal a dia tal. Referente a documento oficial, nós temos o PED é algo que vem sendo divulgado desde o curso de formação, né? Então, sempre que o franqueado ele tem o curso, ele participa do curso de formação, existe um módulo falando sobre o PED, todas as regras. Sempre que o franqueado ele participa do curso de formação, ele tem a informação referente ao PED também, certo? Então, todas as regras, o prazo a gente não estipula. Vai começar hoje a avaliação do PED. Não, a avaliação do PED é contínua, é o ano todo, e mês a mês a gente vai fazendo essa avaliação, ou bimestralmente, dependendo da realidade da unidade, a gente vai estar fazendo esse acompanhamento através das mentorias, certo? Então, fico à disposição, que vocês tiverem de dúvidas para a gente poder esclarecer, porque a gente quer que vocês tenham ciência do que é o programa de excelência, que vocês participem, se empenhem e a gente fica à disposição para esclarecer as dúvidas, certo? As dúvidas que forem surgindo aí, podem ir questionando. E aí também, se a gente não tiver dúvidas agora, não se preocupe, você já conhece o suporte e a consultoria, a gente vai esclarecendo também ao longo do ano. Temos dúvidas, tranquilos, desesperados? Pode falar, Ricardo. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Como é que vai ser avaliado, Vanessa, o critério financeiro de faturamento? Onde é que essa informação ela vai ser pega? E aí eu vou complementar minha pergunta, tá? Se for do aplicativo, fica aqui um pedido, um apelo para aqueles que têm mais de uma empresa, né? Não só uma unidade da Acuidade e uma da Dona Help, né? Que já seria o suficiente. Alimentar 2 sistemas financeiros para quem empreende, aliás, alimentar um já é desafiador, né? Alimentar 2 sistemas financeiros é um desafio muito grande. Então, quem tem mais de um CNPJ, é quase que natural que essa pessoa busque um sistema financeiro centralizador, um sistema financeiro único. Claro que você controle as 2 empresas, mas que você não tenha problemas como, por exemplo, eu vou usar aqui, eu que tenho unidade da Acuidar, a mesma estrutura. Né? E aí, a conta de luz vai para apoiar, vai para Acuidar ou vai para a Dona Help? E a internet? São só exemplos pequenos de desafios que a gente vai ter para apurar o faturamento. Então, é uma pergunta, mas é acompanhada de uma sugestão de que o faturamento, a origem da apuração do faturamento, seja o DRE, da contabilidade de cada um, né? A apresentação do DRE, porque aí o DRE tem a ver com a conta bancária, tem a ver com o dinheiro que de fato entra, né? E também aponta outros itens de saúde da empresa, né?
E aí já fica aqui mais uma sugestão, porque eu nunca venho de Fusca, eu sempre venho de Kombi. Não adianta ter um faturamento de R$500 mil e um endividamento de 1,5 milhão. Então, se o faturamento amanhã ou depois se transformar em rentabilidade, seria muito legal, porque aí a gente está falando de um reconhecimento de uma empresa que não só fatura bem, mas como também é uma empresa rentável, como é uma empresa que traz resultado, tá? Mas, nesse primeiro momento, como é faturamento, e na Cuidar também, que se pense nesse empreendedor que tem mais de uma empresa e que precisa de um sistema único para apurar o seu faturamento, porque, do contrário, ele vai ter que alimentar, no meu caso aqui, graças a Deus, 4 fontes diferentes. Então, é muito desafiador, não dá. Certo. O ponto principal de análise é o WebHelp e a gente analisa o faturamento pela questão dos contratos. A gente não analisa o financeiro mesmo, certo? A gente analisa a geração dos contratos. Então, o que a gente recebe de faturamento é o que é cadastrado dentro do sistema através dos contratos. Por quê? Porque a gente sabe que nem todos os franqueados utilizam o sistema financeiro, né? Então, para que não fique, eu só vou analisar o contrato que foi dado baixa, por exemplo. Não, a gente analisa o que é cadastrado como contrato. Por quê? O nosso sistema ele é feito para a geração de contrato. Então, a geração de contrato na prestação de serviço que a gente faz não tem sistema melhor, né? Então, a gente subentende que o franqueado, até o momento da utilização e geração de contrato, ele utiliza de uma forma completa ali o nosso sistema. O financeiro, a gente entende, de fato, que existe essa necessidade, que tem franqueado que prefere ter um sistema financeiro à parte, então isso aí não vai gerar nenhum ônus, certo? Porque a gente vai puxar a partir do que é cadastrado, do faturamento que é cadastrado no contrato. E aí, para algumas unidades, como eu disse, existem unidades também que não utilizam o sistema por outros questionamentos, por exemplo, as unidades mais antigas que estavam na transição do sistema, então preferiu migrar realmente para um outro sistema nesse período. E aí, é por isso que é importante a comunicação com a mentoria, né? Então, por exemplo, Gerlane, eu não utilizo o sistema por tal ponto, mas esse é o meu DRE. E apresentar um documento realmente que demonstre o faturamento, que demonstre toda essa questão. Então, o que vai penalizar a unidade é a consultoria não ter o conhecimento. Mas, se eles demonstram, a unidade demonstra aquele faturamento de alguma forma, a gente vai aceitar sem problema nenhum, porque a gente sabe que nem todas as unidades, elas utilizam ali de forma integral o sistema. Tá ótimo, querida, obrigado, viu? Certo? Mas aí, essa questão do faturamento vai ser, de fato, pelo contrato que é gerado, e não pelo que é dado baixa lá no financeiro, não. Certinho? Mais alguma dúvida? E aí, as sugestões já estão anotadas aqui dessa questão da rentabilidade também, né, a longo prazo, para a gente analisar. Temos mais dúvidas? Mais sugestões? Estou aqui, fica aqui à disposição de vocês, para que vocês possam passar para a gente também a perspectiva. Acredito que sempre deixando essa porta aberta, certo, pessoal? Hoje a gente apresentou o que a franqueadora propõe para o programa de excelência, mas a gente fica também à disposição de sugestões, que vocês tiverem, não pensei agora, mas pensei em outro momento, passa lá para a Beatriz no suporte, para a Gerlane na consultoria, que a gente vai estar... O que a gente quer aqui é algo que funcione e que vocês estejam animados para estarem aqui na convenção e ganhar esse troféu, né? Porque o que importa é a excelência funcionando de forma excelente e também a comemoração que a gente vai ter aí a longo prazo. Mais alguma dúvida? Acho que está todo mundo tranquilo, já, todo mundo ciente. Sem dúvida, daqui para frente. Pois é, a gente vai trabalhar bastante, né, nos próximos dias em relação a colocar muito mais em mente para todos os franqueados sobre o PED. Então, para que vocês realmente estejam querendo muito ganhar o selo de excelência da Dona Help. Então, a gente vai disseminar muito mais sobre o PED, vamos falar disso, vamos fazer muita propaganda sobre isso, porque esse ano é ganhar ao vivo.
né? Vocês vão ganhar, vai ter troféu, vai ter coisa linda na Convenção 2026 e teremos um momento do PED, então quero que todo mundo, né, participe, todos estão participando, né, mas que se qualifiquem para poder ganhar aí esse selo maravilhoso. E além do que, Vanessa já falou, explicou bastante as regras, os critérios, e ao receber, vocês também terão ali algumas surpresas que só na Convenção 2026, né, pessoalmente, vocês irão saber. No mais, Vanessa, muito, muito obrigada por ter explicado sobre o PED. Muito obrigada por todo o conhecimento que você coloca aqui para os franqueados. Espero muito que você volte novamente, né, o novo Helpcast com os nossos franqueados aqui da Rede Dona Help, tá bom? No mais, pessoal, eu fico por aqui. O Helpcast volta daqui a 15 dias com um novo tema e espero que todo mundo possa participar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, Vanessa. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima.